Assembleia de Deus, vem comigo ouvir a palavra de Deus. Quero saudar você novamente com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um momento especial do nosso programa, onde nós iremos meditar na palavra de Deus. Eu peço que você pegue a sua Bíblia e você acompanhe juntamente conosco num texto, num versículo, um versículo somente, onde nós iremos meditar. Pega a sua Bíblia, abra no livro de Filipenses, no capítulo 4 e versículo de número 6. Filipenses, capítulo 4 e versículo de número 6. Se você já pegou a sua Bíblia, já abriu no livro de Filipenses, já achou aí o capítulo 4, vamos ler juntamente conosco este versículo de número 6, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Nós vemos Paulo escrevendo essa carta à cidade de Filipe, aonde estava a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e ele diz aqui para aquele povo que tudo o que nós precisarmos, tudo o que nós necessitamos, nós precisamos expor diante de Deus. Nós precisamos falar com Deus. Mas muitas pessoas dizem: Deus não é conhecedor de tudo. Como diz lá no Salmo de número 139, versículo 2, que Deus conhece até os nossos pensamentos. Ele conhece o nosso assentar, conhece o nosso levantar. Mas então por que nós temos que falar com Deus? Por que nós temos que pedir a Deus? O nosso Deus, Ele é um Deus carente. E Ele quer fazer um elo de amizade com o ser humano. O ser humano está afastado de Deus, está tão longe de Deus. E quando nós oramos, quando nós suplicamos a Deus, nós estamos criando ali um elo, um vínculo de amizade com o nosso Deus. E nós vemos dentro da palavra de Deus, quando Jesus estava aqui nessa terra, aproximadamente aí 2000 anos atrás, pouco mais, pouco menos, Jesus estava aqui e muitas pessoas se achegaram até ele e receberam o grande milagre. Como aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, a Bíblia diz que 12 anos ela sofreu com aquela enfermidade. Mas ela ouviu a palavra de Deus e ela disse: se eu tão somente tocar em Cristo. Então ela foi até Jesus, ela foi ter um contato com Jesus, e ela tocou nas vestes de Jesus, e o grande milagre aconteceu na vida dela. O sobrenatural de Deus aconteceu na vida dela, porque ela tocou em Jesus. E tantas outras passagens, como o cego de Jericó. O cego de Jericó era cego, mendigo, estava assentado à porta da cidade de Jericó, e a Bíblia diz que ele ouve o barulho da multidão. Ele não enxergava, mas ele pôde ouvir ali o barulho, os passos daquela multidão, e ele perguntou: quem está vindo? E alguém daquela multidão, se você ler o texto ali em Marcos 10, 46, a seguir você vai entender, que alguém falou para ele: Jesus está vindo aí, Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que ele começou a clamar, ele começou a gritar, ele começou a chamar a Jesus Cristo, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E até as pessoas que estavam ao lado ali repreenderam ele, dizendo: ei, não adianta você ficar gritando aí, Jesus já passou, fique quieto. Mas a Bíblia diz que ele clamava cada vez mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus pede
aos seus discípulos que viessem e chamassem ele e levassem ele até Jesus Cristo. E quando ele chegou ali na frente de Jesus, Jesus fez uma pergunta para ele: o que queres que eu te faça? E aquele homem, imediatamente ele respondeu: eu quero ver. Porque ele tinha uma dificuldade, ele foi objetivo, era aquilo que atrapalhava a vida dele. Mas ele clamou, ele gritou, ele buscou em Deus, ele falou com Deus, ele chamou a Jesus Cristo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei qual é a sua dificuldade. Talvez você nunca tenha feito isso que eu vou falar para você. Procure expor os seus problemas a Deus. Dobre o seu joelho, né? Vai lá no seu quarto, tranca a porta do seu quarto, como a Bíblia diz, né? Vai lá no seu quarto, tranca a porta em oculto, ore a Deus e o Deus eterno, ele irá ouvir a sua oração, a sua súplica. E eu digo para você, faça isso. Faça um teste. Talvez você nunca tenha conversado com Deus. Talvez você nunca tenha falado com Deus como estou passando aqui para você nesse momento. Mas o meu Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus está esperando. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir você falar com Ele, você conversar com Ele. E com certeza Ele vai mudar a sua vida. Ele vai fazer o grande milagre na sua vida. Basta você se achegar a Ele. Jesus disse, né, em Mateus 11, 28, ele diz assim, ó: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Então ele nos chama para nós se achegarmos até Ele. Ele já fez a parte dele. Ele morreu ali na cruz do Calvário, ele deu a vida dele para nos salvar. Agora nós temos que dar o primeiro passo. É buscar a Deus. E buscar como? Em oração, buscar em súplica, expor os nossos problemas diante de Deus, como diz aqui, né, no texto. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Então tudo nós temos que falar para o nosso Deus. Está enfermo? Busque a Deus. O nosso Deus, ele tem poder para curar a enfermidade. As portas estão fechadas para você? Busque a Deus, ore, peça ao Senhor. Porque a oração é ela que causa o movimento de Deus para as nossas vidas. Quando nós oramos, Deus, ele é como nós agimos e Deus reage em nosso favor. Nós provocamos o milagre. Lembro de uma outra passagem, quando Jesus pede para os discípulos atravessarem o mar da Galileia. E quando eles estão lá no meio do mar, a Bíblia diz que Jesus estava dormindo no barco. E veio um grande temporal, um vento terrível, e começou a açoitar aquele barco. E quase que aquele barco afunda. E o que os discípulos fizeram? Jesus estava no barco, eles foram acordar Jesus. Sabe o que é isso? É buscar a Deus nos momentos de aflição, é buscar a Deus nos momentos de angústia. Quando você está precisando, é lógico que nós temos que orar a Deus, agradecer a Deus em todos os momentos. Está bom, agradeça a Deus pelo pão de cada dia. Jesus nos ensinou, né, que nós devemos pedir todos os dias o pão nosso de cada dia. Nós devemos criar um elo, um vínculo de amizade com o nosso Deus. Deus, ele quer fazer amizade com o ser humano. Lá no Jardim do Éden, a Bíblia diz que na viração da tarde Deus ia conversar com Adão, mas isso foi perdido por causa do pecado. Mas Jesus Cristo, ele veio restaurar novamente, e Deus, através do Espírito Santo que habita dentro de nós, ele quer falar conosco. Mas para ele falar, você tem que falar com ele. É como se eu estivesse conversando com alguma pessoa e eu estou falando com ela e ela não me responde. Eu também vou parar de falar. Mas Deus é assim. Ele fala conosco e nós temos que respondê-lo, nós temos que buscá-lo. E ele é insistente. Lá em Apocalipse 3:20, a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato.
se atentamente ouvirdes a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei contigo e tu comigo. Então nós temos um Deus que fala conosco, mas nós precisamos abrir as portas do nosso coração, abrir os nossos ouvidos espirituais e ouvir a voz de Deus e falar com Ele. Tem pessoas que acham que é muito difícil orar, mas orar é falar com Deus, é conversar com Deus. É como você estivesse na sala da sua casa, com alguém da sua família e você estivesse conversando. Deus é assim, Ele quer que você converse com Ele. Ele quer que você exponha para Ele o que você precisa, o que você necessita, e Ele vai agir em sua vida. Como Paulo disse aqui, as nossas petições têm que estar em tudo conhecidas diante de quem? De Deus. De Deus. Deus é aquele que pode fazer o milagre. Às vezes nós contamos os nossos problemas para tantas pessoas e ninguém pode resolver. Esquecemos de falar com Deus que tem poder para resolver os nossos problemas. Então, pense bem, pense nessa palavra. Se você ainda não fez isso, faça um teste. Faça um teste e você vai ver que o milagre realmente vai acontecer. Eu tenho certeza, já aconteceu na minha vida. Quantas vezes estava passando por algum problema, por alguma dificuldade, eu entrava ali dentro do meu quarto sozinho, né, e falava com Deus em pensamento, e a resposta vinha, o milagre vinha, a bênção chegava. E Deus, Ele quer fazer isso também na sua vida. Ele quer fazer um milagre na sua vida. Ele quer fazer um milagre na vida da sua família. Ele quer fazer um milagre na vida dos seus. O sobrenatural com certeza vai acontecer na sua vida, porque nós temos um Deus no céu que ouve. O salmista diz que Ele inclina os seus ouvidos para nos ouvir quando nós clamamos a Ele. Então eu digo para você, faça essa experiência. Crie um vínculo de amizade com Deus. Imaginem só, você ser amigo de Deus. Que coisa maravilhosa, que coisa linda, sobrenatural. Tem pessoas que se alegram por ser amigos de um prefeito, de um vereador, ou até do presidente. Mas imagine ser amigo de Deus, o Criador de todas as coisas. O Criador de tudo, aquele que tem poder para fazer do nada tudo. Deus não precisa de matéria para fazer as coisas, Ele cria, Ele diz, haja, e aquilo tem que aparecer, tem que se transformar. Seja amigo de Deus, seja amigo de Deus, faça como aquela mulher, ela foi até Jesus Cristo, ela tocou em Jesus Cristo. Como aquele homem que começou a clamar a Jesus Cristo, começou a clamar, e Jesus ouviu, e Jesus fez o milagre na vida dele. Ele pôde enxergar aquilo que estava atrapalhando a vida dele. Eu não sei o que está atrapalhando a sua vida. Eu não sei se há um vício. Eu não sei se é algum problema dentro da sua casa, da sua família. Eu não sei se é um problema lá no seu emprego. Ou talvez você seja um jovem, está com problema na faculdade, na escola, mas eu quero dizer para você, se você orar a Deus, se você pedir a Deus, Ele vai agir por você, Ele vai fazer um milagre por você. A Bíblia diz que a oração de um justo tem muito em seus efeitos. Você busque a Deus, busque a Jesus. Jesus disse, tudo que pedir ao Pai em oração, em meu nome, eu os farei. Temos que pedir em nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele é o caminho que nos leva a Deus. E tudo que nós pedirmos a Deus em nome de Jesus, Ele vai fazer. Claro, Ele sabe dar coisas boas para mim e para você. Tem coisas que nós vamos pedir a Deus que Ele não vai dar. Por quê? Por que Ele não vai dar? Se a Bíblia diz que tudo que nós pedirmos Ele dá. Mas não é assim. Porque Ele sabe dar coisas boas para mim e para você. Ele não vai te dar algo ruim que vai afastar você dEle. Isso Ele não vai dar. Mas se for uma coisa coerente, uma coisa boa, uma coisa que vai te ajudar, uma coisa que vai te fazer bem,
com certeza Ele vai dar. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, e o versículo 7 a seguir, a Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. Aí depois ele continua: qual o pai dentre vós, sendo homem, sendo mau, de coração duro, se o seu filho lhe pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ou se pedir ali um peixe, vai dar uma serpente? O que quer dizer isso? Deus, Ele vai nos dar as coisas boas, as coisas que nós necessitamos. Com certeza, estamos doentes, isso está nos incomodando, está nos atrapalhando. Ele vai curar, com certeza, a cura virá sobre a sua vida. Está precisando de uma porta de emprego? É claro, Jesus vai abrir a porta de emprego. Faça a experiência, ore na sua casa, ore dentro do seu lar, ore com a sua família, crie esse vínculo, ensine os seus filhos a buscar a Deus, e depois você vai atrás da sua porta. Com certeza Deus vai tocar lá naquela pessoa e a porta vai se abrir para você, o milagre vai acontecer para você, basta somente você acreditar. Fazer como essas pessoas, aqueles discípulos estavam uma dificuldade terrível, estavam ali no meio do mar, mas eles foram acordar a Jesus Cristo. Isso simboliza a oração, o clamor diante de Deus, né? Quando nós clamamos a Deus, o milagre acontece, o sobrenatural de Deus acontece. E essa palavra, ela não veio à toa. Deus, Ele não erra o alvo. Essa palavra, com certeza, ela foi ao seu coração. Você que está assistindo essa programação nesse momento, através da internet, através da TV, através do seu celular, eu não sei aonde você está assistindo, através do Facebook, através do YouTube, mas o que importa é que Deus está falando com você nesse momento, e Ele quer a sua amizade, Ele quer ser o seu amigo. Basta você se achegar a Ele e você verá o grande milagre de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na sua vida. Eu quero deixar essa palavra no seu coração. Se você já é um cristão, conhecedor da palavra, tome posse dessa palavra. Busque a Deus e o milagre vai acontecer na sua vida. Se você ainda não é um cristão, se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, aceite a Jesus Cristo nesse momento. Aceite a Jesus Cristo. Aonde você estiver, levante as suas mãos e diga em voz alta: eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. E a sua vida vai mudar. Busque a Ele, ore, clame. As vossas petições sejam em tudo conhecida diante de Deus, e o milagre vai acontecer. Procure uma igreja evangélica onde se prega a verdadeira palavra de Deus. Entra ali dentro daquele templo, fala com o pastor daquela igreja que você aceitou a Jesus Cristo e você quer um lugar para congregar, e ele vai te abraçar, com certeza. Com certeza ele é um homem de Deus e vai ter a sensibilidade de ensinar você nos caminhos do Senhor. Fique com essa palavra, que o Espírito Santo de Deus fale mais ao seu coração e continue na programação dos Semeadores de Fogo, e Deus ainda tem muito a falar ao seu coração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.